Muito bem, boa noite a todos, então. Estamos na nossa live semanal, nesse estudo, esse ciclo de estudos a respeito da obra do Leon Denis, O Porquê da Vida. E hoje o assunto vai ser apresentado pela Noeli, e o tema é As Vidas Sucessivas. Então, pessoal, sem maiores delongas, com a Noeli, queres que eu já comece a passar, Noeli, as projeções? Até o primeiro. Tá, então vamos começar. Temos o nome do livro, o autor, né, O Porquê da Vida, Leon Denis, e a parte que eu vou falar, o capítulo, As Vidas Sucessivas. Então, pode passar para o segundo. Pronto, estão todos vendo os slides? Está tudo mudo. Vim tá. Se calaram, concordaram. Ah, mas tu estás vendo, né? Compartilhei a tela. Então, Estou vendo, estou vendo. Então todos estão vendo. Eu vou ler o texto aqui. Eu leio na minha mesa, eu não leio aí porque eu tenho medo. Acho que não vai ficar muito clara a letra. Sei. Então, vamos ver o número 2. O slide número 2. Já está projetado? Não. Então, número 1. Como tínhamos dito, o homem deve, antes de tudo, aprender a se conhecer. Mas aqui para mim não está aparecendo. Pois era o que eu tinha te perguntado. Não, aqui está aparecendo o primeiro. Tá. Então, vamos voltar de novo. E agora? Para mim não está aparecendo. Não está aparecendo. Tá, só um pouquinho então. Não, meu computador. Cadê o mouse? Aí. Agora está no início. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou começar, eu leio aqui no meu texto, certo? Tá bem. Como tínhamos dito, então nós vamos começar vidas sucessivas, né? E eu vou ler daqui, então. Como tínhamos dito, o homem deve, antes de tudo, aprender a se conhecer, a fim de clarear seu porvir. Para continuar com o passo firme, precisa saber para onde vai, conformando seus atos com as leis superiores, que o homem trabalhará eficazmente para a própria melhoria e do meio social. O importante é discernir estas leis, determinar os deveres que elas nos impõem, prever as consequências de suas ações. O dia em que estivermos compenetrados da grandeza da sua função, o ser humano poderá melhor se desapegar daquilo que o diminui e rebaixa. Poderá governar com sabedoria, preparar seus esforços, a união fecunda dos homens em uma grande família de irmãos.
Então, a primeira coisa que nos coloca, né, Leon Denis, é aprender a se conhecer. Isto, nós já temos isso presente desde aquela frase, né, do templo Delfos, né, conhece-te a ti mesmo. É importante porque se a gente não se conhece, não sabe para onde vai, a gente segue qualquer coisa. Nem tem como alguém nos ajudar se nós não sabemos para onde queremos ir, né? Como alguém vai nos auxiliar? Então, é importante a questão, a primeira lei, amar ao próximo, como a si mesmo, e a Deus em cima de todas as coisas, acima, né? Esse amar a si mesmo, para nós nos amarmos, nós temos que nos conhecer, não é? É preciso que a gente mergulhe no nosso interior, conhecer as nossas dificuldades, conhecer o nosso interior, até, eu acho que é no livro dessa As Aparências Enganam, que eu gostei muito, visitar as nossas cavernas, né? Ver as coisas que estão lá no fundo, às vezes encobertas, né? Então, é nos conhecendo e travando um bom combate para a gente superar as dificuldades que a gente vai poder amar os outros. Porque se a gente sabe das nossas dificuldades, mesmo que seja a dificuldade do outro diferente da nossa, a gente sabe que a luta não é fácil para superar os nossos equívocos, os nossos preconceitos, né? Então, é importante que a gente, sabendo-nos imperfectíveis, sabendo que temos as nossas dificuldades, que a gente compreenda o outro e aí possa amar ao próximo, reconhecendo da dificuldade que ele também vai ter em outro aspecto, mesmo que não seja o nosso. É preciso a gente se conhecer, se reconhecer como imperfectível, reconhecer que temos preconceitos, não é? Porque não existe superação sem conscientização. A gente precisa dizer, eu sou, neste aspecto, eu sou preconceituoso, não é? Aí eu começo a travar a luta, aí eu começo a pensar, trazer à consciência minhas dificuldades, e aí, para superá-las. Precisamos também saber da nossa envergadura humana, sabermos filhos de Deus, sabermos que nós temos, não é, um Pai, que é o Criador, e que nos criou com amor, para a gente traçar um caminho em direção a Ele, né? Quando a gente procura esta perfeição, que é muito difícil de alcançar, mas a gente se coloca no caminho, até porque a gente já aprendeu que o bom espírita é aquele que se esforça para superar as dificuldades. Não é o perfeito, não existe isso, né? A mesma coisa que a conquista da verdade. A conquista da verdade, às vezes, a gente acha que é dono dela. Nem a ciência, que a gente diz que deve estudar a ciência, ela tem certeza por muitos tempos. Ela descobre uma verdade, mas aprofundando o estudo, já se sabe que a verdade ainda é mutável, que a gente não é dono da verdade absoluta. Então, que a gente está a caminho. Por isso, nós temos que compartilhar o que aprendemos na nossa caminhada com os demais. Como é importante a metodologia do Kardec, quando bota perguntas, continua interrogando os espíritos, não é? Porque este estudo coletivo nos faz abrir a nossa consciência, nos faz ver de pontos de vista diferentes, não é? Que não somos iguais, temos uma caminhada anterior,
né? Vidas sucessivas justamente quer dizer, nós viemos de uma vida, não é? Temos o presente e preparamos o porvir. É isso que Leon Denis diz aqui, né? Se hoje nós agimos sobre os nossos preconceitos, nós estamos construindo um futuro melhor para nós, né? E aí também vem como é que eu vou ter que nos impor? Outra coisa, com a conscientização, nós podemos trocar a reação, que é uma coisa do nosso estado instintivo, dos mundos primitivos que nós trazemos conosco, para a ação. Então, reagir, não é? A gente tem que procurar deixar de reagir para agir conscientemente, não é? Não nos ficar de escravos dos instintos, né? A gente pode pensar o nosso proceder, as nossas ações podem ser pensadas. Não vai ser o tempo todo que nós vamos acertar. Às vezes nós vamos ficar contentes com o nosso proceder. Outras vezes, não. Não é sempre que a gente consegue ser maravilhoso. A gente consegue, poucas vezes, ser maravilhoso, mas já que a gente está conseguindo responder com consciência, a gente está melhorando. A gente tem que ver esses progressos, né? Desapegar do que nos diminui, ou seja, nos vermos como um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, se nós somos espírito, nós temos que ter a perspectiva de uma vida que não se extingue numa existência, não é? Ver-se alguém que chega e não é um livro novo, é uma página nova que nós estamos escrevendo, mas que tem uma vida anterior, né? Então, a gente ter essa consciência que a gente está aqui e tem que estar o tempo todo perguntando-se, não é o para quê. Então, é isto. Buscar a verdade, eu acho que é uma função nossa, né? Procurar sempre buscar a verdade para ver o próximo, enfim, como um irmão, como aquele que tem as suas dificuldades, assim como nós temos a nossa. Isso é que é amar o próximo como a nós. Eu tenho as minhas dificuldades, então eu não posso ser a palmatória do mundo, né? Só apontando erros. É fácil apontar erros, mas isto não resolve. Se a gente apontar os erros dos outros, talvez não seja a hora deles. Eles talvez ainda não estejam tendo a consciência disso. É claro que a gente, quando diz alguma coisinha, a gente deixa ele ruminando essa questão. Se ela falou assim, será que eu sou assim? O que eu faço que faz o outro me ver assim? São coisas a pensar. Então, vamos passar para o 3. Esse é o 3? Não. Não. Agora. Então, vou ler aqui. Mas estamos longe desse estado de coisas. Ainda que a humanidade avance na via do progresso, pode-se dizer, entretanto, que a imensa maioria dos seus membros caminha pela via comum, que diria Jesus, da porta larga, né? A mais fácil. Em meio à noite escura, ignorante de si mesma, nada compreendendo do propósito real da existência. Espessas trevas obscurecem a razão humana. As radiações da verdade chegam empalidecidas, enfraquecidas, impotentes para aclarar as rotas sinuosas trilhadas pelas inumeráveis legiões em marcha
e para fazer resplandecer aos teus olhos o objetivo ideal longínquo. Bom, aí o Lulu Santos, um filósofo, diria assim, ó, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Porque se a gente é inconsciente, nós vamos repetindo, se a gente passa o tempo todo apontando o erro do outro, que o outro eu não sei quando que vai resolver, se sentir mal com as suas dificuldades e lutar contra elas. Então, a única coisa que a gente pode pensar o outro nos oportuniza, nos desafia a buscar uma nova forma para nós entrarmos na vida de relação, né? Que é isso que o Sócrates nos propunha, a vida de relação. Então, o que há uma dificuldade de relacionamento com alguém, seja no trabalho, seja onde for, e a gente tem que pensar, bom, se não deu certo assim, eu vou fazer de outra forma. E assim a gente vai crescendo na questão de entender melhor, se colocar no lugar do outro, não é? Procurar aquele princípio de fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Ter essa compreensão, não julgar por um momento. Às vezes a pessoa tem um momento de estupidez, de impaciência, e a gente conhece, às vezes, a pessoa de tempos. E ela não é assim. Foi um momento. Então, a gente não pode concluir que uma pessoa seja assim por um momento, que esses momentos todos nós temos, né? Então, a gente tem que ampliar a nossa capacidade de compreender. E aí nós não podemos também nos iludir que nós vamos resolver todas as mazelas do mundo, né? A fome, a doença, a ignorância, tem muita coisa para resolver, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E se nós tivermos essa pretensão, nós vamos nos perder, não é? Não tem como. Então, nós podemos mergulhar, resolver o problema do mundo, mas a partir de nós. Temos que pensar que a humanidade não dá saltos, e as pessoas, que nós vamos avançando aos poucos. A partir de nós, vamos nos elevando coletivamente, não é? E a questão, por exemplo, 930 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: em uma sociedade construída sob a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, não é se nós tentássemos viver de uma forma que Cristo nos colocou, não teria fome. Por quê? Porque a gente tem um medo. Eu soube, não sei quem foi que contou, da história de uma pessoa que estava no hospício, que ele reunia por insegurança, ele reunia todo o papel higiênico. Ele acumulava no quarto, não tinha para ninguém. Ele queria abastecer, ele queria se garantir no futuro. Eu acho que nós somos muito assim, de acumular para garantir o futuro das gerações da nossa família, sem se preocupar com o que está vivendo a humanidade, não é? Essa pandemia mostrou para nós, eu acho que todos se surpreenderam até, porque a gente não tem noção de como vive as pessoas que não têm acesso à água, né? Nós tivemos uma pandemia, elas não tinham acesso nem para fazer a higiene, né? Como, não é? Conviver com isso. E a gente viu essas coisas. E eu estava assistindo há um tempo atrás, isso me tocou muito, eu estava assistindo uma entrevista, aquele momento que a gente fica na frente da televisão e está cansado, então a gente me devora. A gente se entrega aquilo ali, e a gente está querendo esquecer as coisas da vida, então a gente fica assim. Daqui a pouco me aparece uma entrevista com o Renato Aragão, ele falando sobre aquela campanha que ele faz, que eu não me lembro o nome, campanha da fraternidade, ou fome, zero, sei lá o que ele faz.
É aquela que eles fazem todos os anos. É a campanha, acho que da fraternidade. Criança E aí, Esperança, Noeli. ei, Criança Esperança. ah, tá. E aí ele nasceu em Sobral, no Ceará, e ele disse que ele participa disso porque uma coisa ele nunca esqueceu, não é? Da terra dele, lá do Ceará, né? Ele viu uma criança morrer, e a criança perguntou, não sei se para ele, ou ele assistiu a cena, né? Perguntou, tio, no céu tem pão? Antes de morrer, não é? Então, isto tocou muito, né? E nos toca pensar esta realidade, mas é uma realidade, né? Então, a gente precisa entender, e também aquela frase que dizem, né? Ainda os maus são audaciosos, né? E o bem é tímido. Então, a gente tem que pensar nisso, né? De colocar dentro das oportunidades que se tem, colocar um pouco, né, desse nosso pensamento, que a coisa melhor que nós podemos fazer pelos outros, nós espíritas, é divulgar a doutrina, uma doutrina de consolo, né? E que nos traz, como Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que a maioria de nós, todos nós temos em algum momento uma aflição, né? Que eles serão consolados, trazer um pouco de esperança, né, para as pessoas, mas não é a esperança de quem espera, é a esperança de quem faz alguma coisa para mudar a realidade. É uma esperança ativa, não é? Que a gente deve ter diante do que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não é? Diante das mazelas do mundo. Vamos passar para o outro? Acho que eu não sei se eu expliquei tudo, mas é o que eu tenho aqui. O 4, né? Sim. Tá, então diz o seguinte: ignorando seus destinos, flutuando sem cessar o preconceito, entre o preconceito e o erro, o homem maldiz por vezes a vida, curvando-se sob seu fardo, lança sobre seus semelhantes a imprevidência. Revoltado contra Deus, a quem acusa de injustiça, chega mesmo, algumas vezes, na sua loucura e desespero, a desertar do combate salutar, da luta que por si só poderia fortificar sua alma, esclarecer seu julgamento, prepará-lo para os trabalhos de uma ordem mais elevada. Então, aí está Jesus, quer dizer, o Leon Denis, nos falando do estado em que nós nos encontramos na Terra, ainda muito inconscientes, não é? Muitos que ainda não compreendem o para quê do sofrimento, não é? Para quê dessas situações, não é? Difíceis que nós enfrentamos, e não vendo, então, saída, porque todo um problema que surge para nós, toda aquela pessoa que nos incomoda, que nos convida a agir de outra forma para procurar um relacionamento melhor, isso acontece no trabalho, nos lugares onde nós frequentamos, é importante a gente pensar, né, que essas pessoas são imprescindíveis. Não são aqueles que nos batem nas costas e que confirmam tudo, aceitam tudo, concordam com tudo, que vão nos fazer pensar. Mas aquele que Deus colocou no nosso caminho para ser, para estarmos em embate. A própria família, nós sabemos aqui que ela tem isto, né? Nos traz os nossos equívocos de outras vidas,
e alguns parentes são bem difíceis, né? Uma sogra, tudo é merecimento, né? Os cunhados, seja lá o que for, eles são um desafio para a nossa paciência, né? Porque Deus não dá, ai, meu Deus, dá paciência, Ele não dá de graça. Ele coloca as dificuldades para que a gente conquiste e desenvolva a paciência, não é? Com os nossos irmãos. E temos o desafio nas nossas famílias de transformar esses irmãos que são irmãos biológicos, né? Porque a gente sabe que os pais, não é? São a situação que nós nascemos é apenas uma circunstância. E, na verdade, eles emprestam o corpo. Mas a nossa alma, né, o nosso pai, o nosso espírito, que é imortal, ele é Deus, né? A função dos pais, olhar com atenção, não é? Para as nossas crianças, ver os talentos, ver as potencialidades, ver as dificuldades que eles têm, porque a gente sabe que Deus, como na sua obra perfeita, nos coloca nos braços bebês que a gente despertam em nós afetividade, mas que às vezes tiveram uma vida podem ter matado alguém. Então, elas despertam em nós o carinho e esse lar, não é, que vai dar uma oportunidade de um viver mais cheio de atenção, não é? Vai fazer com que, durante essa reencarnação, que é um tempo de perturbação maior do que a morte, não é? Que a gente consiga dar uma oportunidade para esse espírito, não é? Modificar algumas coisas, ou na sua agressividade, ou na sua, não é? Raiva interior, que às vezes a criança vem, não é? A gente tem que estar atento, nós espíritas temos que estar atentos a esses sinais. Uma vez o Divaldo teve aqui em Pelotas, eu ouvi essa história, que uns pais tinham um filho drogado e receberam o Divaldo na casa deles e perguntaram para ele: olha, nós somos espíritas, fizemos evangelho no lar e temos um filho, não é, drogado. E o Divaldo disse: olha, deve ser por isso, não é? Para ele ter um lar, uma oportunidade, não é? De, quem sabe, mudar. Mas também nós não somos donos das culpas. A gente tem isso trazido pela igreja, dos pecados e das culpas, né? E a gente fica se culpando, por exemplo, mamãe, onde foi que eu errei? Parece que tudo quer dizer, ela deve ter um ego muito grande de achar que é capaz de ser culpada de tudo que acontece com o vivente que nos foi entregue. A gente vai fazer o melhor que pode, mas nem sempre, não é? Se consegue transformar de todo, mas sempre a gente vai tentar, não é? Vai oferecer o carinho, o amor, a compreensão, o desenvolvimento das potencialidades, né? Para que esse tenha a oportunidade. Às vezes a gente até acerta isso na vida anterior, né? Para essa criança ter oportunidade. Então, o que mais que eu teria que dizer aqui para vocês? É saber que essas mazelas nos levam, são professoras que Deus coloca na nossa vida, as doenças, e pensar no para quê é um alento, não é? A gente está depurando, entender que as nossas dificuldades físicas, né, são para a gente transpor. Para quê? Para ficar junto dos pais? Alguém que não ficava, que não ouvia ninguém, às vezes tem impedimento de andar e ficar aquele tempo, né? Ali, não é? Ouvindo melhor as preleções, ou seja lá o que for
que os pais vão tentar fazer por ele com amor, não é? Então, essas são oportunidades. Eu acho que eu falei assim o que eu achava que tinha que falar a respeito disso. Pode passar para o quinto. Bom, então, o que há? Não, só disse que estava feito. Tá. Por que é assim? Porque o homem desce fraco e desarmado na grande arena onde trava, sem trégua, sem descanso, a eterna e gigantesca batalha. É porque este globo, a Terra, está em um degrau inferior na escala dos mundos. Aqui residem, em sua maior parte, espíritos infantis, isto é, almas nascidas há pouco tempo para a razão. A matéria reina soberana em nosso mundo, nos curva sob seu jugo, limita nossas faculdades, estanca nossos impulsos para o bem de nossas aspirações para o ideal. Além disso, para discernir o porquê da vida, para entrever a lei suprema que rege as almas e os mundos, é preciso saber se libertar dessas pesadas influências, desapegar-se das preocupações de ordem material, de todas essas coisas passageiras e cambiantes que encobrem nosso espírito e que obscurecem nossos julgamentos. É nos elevando pelo pensamento acima dos horizontes da vida, fazendo abstração do tempo e do lugar, pairando de alguma forma acima dos detalhes da existência, e perceberemos a verdade. Sim, nós somos aflitos, né? Nós ainda não vemos a vida sob o ponto de vista espiritual. A gente pensa, eu tenho uma alma, eu tenho uma alma. Não, a alma tem um corpo, o corpo é a escola. Dependendo da necessidade, né? A Ana muito nos explicou sobre a reencarnação do espírito, não é que está vindo, né? Ele vai procurar para aquela vida, não vai ser assim o gameta mais inteligente, o mais, né, que vai ganhar, é o que o espírito atrai para formar desse corpo o que a escola que esse espírito precisa, seja com limitações, seja com dificuldades, até o gênero que nós vamos ter, né? A condição social, né? Precisamos para aproveitarmos a encarnação. Então, eu vou trazer uma frase aqui que está no livro do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, e o nome é Boa Nova, eu acho que vocês podem conhecer, que ele diz assim: os vencedores da Terra não precisam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, realmente, quando nós temos uma perda, quando nós temos uma doença, a gente trabalha mais a humildade, a gente pensa, bom, a vida é tão frágil, é tão efêmera, ela passa, mesmo quando nós atingirmos, sem muitas enfermidades, a idade mais avançada, não é? A gente já começa a ter limites para ver, limites para andar,
a gente já não pode, mesmo que a nossa alma queira correr, pular a corda, não é? Não dá mais para pular no pula-pula que tem aí no pátio. A gente tem os limites e tem que aceitar o aprendizado. Esse corpo, nem sempre ele corresponde ao desejo do espírito, não é? Nosso espírito gosta de correr, de pular, de brincar. Eu ainda tenho muito disso, eu gosto muito de brinquedo, né? Mas tem os limites, né? Não dá. E é um aprendizado, e a gente começa também a precisar um pouco dos outros. Durante uma enfermidade, né? Quanta coisa se aprende. Às vezes precisamos de alguém que nos banhe, precisamos de alguém que coloque a comida na boca. Quanta coisa a gente aprende de humildade, de, no momento, estar frágil é uma boa escola também, não é? Aí nós podemos desenvolver a humildade, a confiança na assistência de Deus, não é? Espiritual, abrir canal de intercâmbio, né? As nossas preces, que até o ateu, acho que quando chega na hora da dificuldade, ele diz, se existe um Deus aí, presente, que os outros falam, ele que me ajude. Acho que na hora da fraqueza, até os ateus pedem ajuda a Deus, se é que ele existe. E às vezes as pessoas pedem prece para a gente, né? Porque tem fé demais. Às vezes a gente surpreende a pessoa, não, eu não tenho muita força, faz uma prece para mim, né? Daquela coisa, né? Mas a gente vai abrindo esses canais de relação com o plano espiritual, né? Eles precisam de nós também, porque eles não têm o corpo, né, para dar energia. Mas quando a gente age, não é, com fraternidade, quantos nos ajudam, né? A gente não pode ficar esperando retornar. Eu ajudei esse fulano e ele é um ingrato. Mas não é assim. A gente entra numa corrente de ajuda uns aos outros e a gente pode receber de outro, né? A coisa acontece, a gente, é como dizem assim, o universo conspira ao favor. O universo são os espíritos que vão se afinar conforme a frequência que nós estamos vibrando, não é? Então, é muito importante a gente entender isso, porque nós somos responsáveis pelos espíritos que nós atraímos. A Terra hoje está assim, as pessoas começam a discutir e um se coloca de um lado, o outro já tem que se colocar no outro, e aí é opinião contra opinião, né? E a gente quer destruir o outro. E a gente tem essas expressões no nosso mundo. Matou a pau, são todas grosseiras. Arrasou, bombou. Tudo são coisas do nosso mundo que ainda é grosseiro, né? Ainda nós pensamos em acabar com aquele que pensa diferente, quando, na verdade, ele só nos incomoda. E incomodar, às vezes, também nos desacomoda, porque nós vamos procurar argumentos, né? Vamos, não é, estudar um pouco para entender melhor, né, o que o outro diz. Então, são coisas assim. Eu acho que nós temos que pensar, então, nessa responsabilidade que é ecológica até. Que espírito nós estamos atraindo, não é? Às vezes a gente reclama, não é? Que, às vezes, por espontâneo, a gente quer incomodar o outro. A gente nunca pensa no que vem para cima de nós. A gente tem que pensar antes de estar, não é? Provocando o ódio nos outros. A gente tem que pensar, bom, eu quero isso para cima de mim, porque a gente sabe que existem as leis, né, do universo, a lei do retorno, né? Então, eu lembro daquela história do Chico Xavier, que ele ia para o trabalho apressado, aí apareceu uma senhora que
ele tinha psicografado uma receita do Dr. Bezerra e ela queria uma explicação. E o Chico estava atrasado para o trabalho e disse: dona fulana, quando eu voltar eu lhe explico. Aí, quando ele chegou na esquina, não sei se eu já contei essa história, quando ele chegou na esquina, o Emmanuel disse assim: para, volta lá, não vai perder tanto tempo. Aí, a senhora, quando ele voltou, ela disse: eu sabia que tu não ias me deixar aqui, tinha toda uma expectativa em relação ao Chico, e sabia que tu não ia me deixar aqui. E ele foi lá, explicou e voltou. Aí ele embalou a caminhada para não se atrasar. Aí, quando ele chegou na esquina, o Emmanuel disse: agora tu para e olha para trás e vê a energia que está saindo da senhora. Ela dizia: vá com Deus, eram coisas boas, ele via luzes saindo, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Quando a gente está querendo atacar alguém, gratuitamente, às vezes, é bom a gente pensar no que vai voltar para cima de nós, né? Às vezes a gente se sente mal, não sabe que a gente está no trabalho e diz uma coisa para um, diz outra coisa para o outro, diz outra coisa para o outro, e acha que está bom, mas não está bom. Nós estamos recebendo tudo isso de volta, né? Tem coisas a pensar, né? E aí Jesus diz o seguinte: vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo, que aí fala, né, sobre o fardo que se carrega, né? Arrasta o fardo, né? Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontraremos repouso de nossas almas, porque meu jugo é suave e leve. Então, eu faço a seguinte pergunta: como é que é o nosso jugo? Nós temos muitos pesos, às vezes a gente sente que o mundo está nos nossos ombros, não é? Então, é olhando para nós que a gente vai ver: será que eu não estou sendo preconceituoso? Será que eu já não estou julgando precipitadamente? Será que eu não estou dando até a sentença antes do julgamento? São coisas a pensar. E assim a gente vai, nesse bom combate, né, tentando superar essas dificuldades nossas. E aí é que está esse irmão mais velho que nós temos, que é Jesus. Ele foi, no caminhar dele, que é muito anterior ao nosso, não é? Deixando para trás o peso, né, do fardo. Por isso que ele diz que o fardo dele é suave. Mas ele também disse que aquele que quiser seguir, que tome a sua cruz, não é? Ele não vai carregar a cruz de ninguém por ninguém. A gente tem que olhar para o que pesa, não é? E procurar nos aliviarmos no bom combate, não é? Eu acho que é isso, não é? Como é nosso jugo, eu ainda boto aqui: pesado pelo apego à matéria, eu estou escravizado pelos vícios, tudo é prisão, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo preconceito, pela intolerância. Então, são coisas que nós, na verdade, e também diz no Evangelho, você gostaria de já ter cumprido a sua lei, estar numa prisão e ter cumprido e não poder sair, se libertar, porque às vezes a gente faz isso com os parentes, né? Fica pegado, eles não têm mais volta, porque às vezes estão no estado terminal e nós estamos ali agarrados, né? Agarrados, apegados à matéria, quando este corpo é uma prisão, não é? Então a gente tem que ter esse desapego com aqueles que nós amamos, deixá-los partir, não é? Pedir a Deus a misericórdia de libertar-nos da dor. Então são coisas que a gente pode desenvolver o entendimento até da dor dos nossos entes queridos, não é? Para
não ficar naquele apego e a manutenção da dor, não é? Isso aí na verdade, é um grande apego que a gente tem que deixar para trás. Então, vamos passar ao número 6. Número 6. Acho que ainda não é esse, é? É, por um esforço. Então, por um esforço de vontade, abandonemos um instante a terra e gravitemos nessas alturas imponentes. De cima se desenrolará para nós o imenso panorama das idades sem conta e dos espaços sem limites. Da mesma forma que o soldado, perdido no conflito, não vê senão a confusão em torno dele, enquanto o general, cujo olhar abraça todas as peripécias da batalha, calcula e prevê os resultados. Da mesma forma que o viajante, perdido nas sinuosidades do terreno, pode, escalando uma montanha, vê-las se fundir em um plano grandioso. Assim, a alma humana, da altura onde plana, longe dos ruídos da terra e longe dos baixios escuros, descobre a harmonia universal. Assim que, aqui embaixo, lhe parece contraditório, inexplicável e injusto. Quando visto do alto, se reata, se aclara, as sinuosidades do caminho se endireitam, tudo se une, se encadeia ao espírito fascinado. Aparece a ordem majestosa que regula o curso das existências e a marcha no universo. Eu acho que neste parágrafo, o Leon Denis nos convida à elevação, não é? A um distanciamento da situação. Às vezes nós estamos mergulhados em circunstâncias que a gente não consegue ver, não é? E a gente tem que buscar avançar, ver a vida sob novas perspectivas, novos pontos de vista, não é? Jesus, por exemplo, nos ensina no Evangelho sobre o ponto de vista espiritual, não é? A nossa vida deixa eu desligar aqui que tocou. A nossa vida dentro da imortalidade, ela é um instante. Então, isto nos traz consolo para a situação em que nós estamos, as circunstâncias difíceis em que nós reencarnamos, mas a gente está depurando. A gente tem o consolo, né, que Jesus diz que mandaria, que é a doutrina, né, que explica melhor o Evangelho, porque naquela época eles não conseguiam entender plenamente, e mesmo que Jesus fosse um grande mestre e usasse daquelas palavras do cotidiano deles, que hoje nós não conseguimos entender, mas ele usava, como todo mestre deveria usar, das coisas que os nossos aprendizes usam para trazer, não é, um entendimento mais palpável, para entenderem melhor. E aí, o que nós vemos? Estamos na vida mergulhados nessa circunstância e precisamos nos elevar, ver de um ponto de vista maior, ver a nossa vida, a continuidade dela. É como eu disse, eu até falei no outro dia, nossos sonhos, eles devem ser maior do que essa existência. Se eu desejo paz, eu não vou me iludir que a paz estará instaurada no mundo que ainda é violento, não é? Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Nós aprendemos as nossas
nossos os países, os dirigentes das nações, hoje e sempre conquistaram as terras de forma sangrenta, através de guerras, não é? Eles ainda não sabem, ainda não aprenderam a resolver conflitos de uma forma mais civilizada. Eu disse também que a escola ensinava isso, né? É pela educação que nós vamos. É na escola que a gente resolve as coisas, aprende conversando, não é? Os conflitos são resolvidos com o diálogo, né? Isso é importantíssimo a gente aprender, não é? Ensinar nossos filhos que eles devem procurar a autoridade presente, mais próxima que estiver, e denunciar de alguma violência, mas não sair fazendo a mesma coisa. Com que moral nós vamos fazer a mesma coisa daquilo que nós reprovamos? Não é? Hoje em dia ainda tem disso, não é? Nós reprovamos que o outro agrida, mas nós agredimos do mesmo jeito. Como mostrar um novo modelo de sociedade? Se nós não somos pessoas pacificadoras, não é? Nós somos desafiados, nós espíritas também, que aprendemos tanto sobre as vidas, a gente sabe que a gente está aqui para nos recompor, nós temos que fazer nossa atuação, nós temos obrigação de ter uma atuação de outra forma. Ou então nós estamos só na balela, só na teoria. Nós temos que, dentro dos nossos lugares de intervenção, agirmos de forma pacífica. Uma coisa é pensar diferente, mas pensar diferente de uma pessoa não nos impede de amar esta pessoa. São apenas ideias diferentes. E se nós formos ver como foi a caminhada dela, a família que teve, a criação e até outras vidas, se nós formos pensar, a gente vai compreender por que a pessoa pensa dessa forma, não é? A gente nem vai até a infância da pessoa para entender. Às vezes a gente teve um lar onde todos os nossos desejos eram atendidos como criança e outras não. Outros, os pais botam uma criança para a rua para pedir dinheiro, para, se possível, até roubar, não é? Para trazer sustento para casa, então, para se prostituir, amando dos pais. Nós temos essa realidade. Não podemos tapar os olhos do que nós vemos aí acontecendo, não é? Então, é este o mundo que nós temos. O Emmanuel nos ensina, ele diz que vamos lutando contra as nossas dificuldades, um passo depois do outro, porque é difícil, nós não podemos dar um pulo. Nós, um passo depois do outro, com muito esforço, e ele diz, daqui a pouco a paisagem muda. A gente já se amplia a nossa visão, porque a gente foi galgando com esforço, com o nosso merecimento, não é? E ele diz também o seguinte, que eu acho muito interessante, né? Que a gente tem aquelas almas que a gente diz recalcitrantes, que permanecem, né? E dizem, não, isso aí é para a próxima encarnação, já não sei quantas vidas já teve, mas vai continuar nem pensando em mudar a respeito de um determinado problema. Então, ele diz o seguinte, o nosso inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Aquele espírito que se rebela, que não é flexível, não é? Ele vai permanecer até cansar de sofrer, como diz o Ângelo. Ele diz assim, no livro Pequenos Grandes Problemas, que a guerra vai só acabar quando o homem clamar pela paz. Por enquanto, nós ainda estamos achando que pegar armas, pedimos armas para outro país, pedimos isso, pedimos aquele outro, né? Nos degladiamos com bombas e coisas. Bom, por enquanto, a gente só acha que pode resolver armados, não é? E aí, não é? Jesus propõe que a gente
ame, não se arme. Que sejamos capazes de entender as dificuldades uns dos outros, né? É o que nos rebaixa. Então, nós temos que nos elevar. Quando nós estamos no alto de uma montanha e estamos olhando, a gente está vendo, olha, ali ele não vai encontrar saída, aquele caminho ali não vai dar certo, assim Deus nos olha. Olha, ali ele vai tropeçar e vai cair, mas vai aprender. Não conhece as nossas dificuldades. Aqui vai tropeçar, aqui, mas tem a eternidade, em outras encarnações vai ter oportunidade, não é, de não tropeçar. Mas também nós podemos pensar no distanciamento temporal. Às vezes a gente pega como uma opinião, ou seja, uma causa, a gente fica brigando por uma coisa, seja em casa, seja no trabalho, e a gente poderia pensar, não é? Que valor terá isso daqui a 10 dias? Uma coisa a pensar. Ou daqui a 10 meses? Que valor terá isso? Essa briga aqui que eu estou levantando bandeira e apontando canhão. E há 10 anos? Que valor terá isso? Porque, às vezes, aquele nosso inimigo do ginásio, quando nós encontramos, já estamos numa vida mais adulta, a gente se encontra, abraça e ri das nossas, não é, pendengas, das nossas brigas. Assim é nosso espírito, né? Que ainda é infantil, ainda vê as coisas, não é, de um jeito ainda estreito, não é? Precisamos ampliar nossa visão. Tanto na elevação, não é? Trazendo para nossas vidas objetivos mais elevados, como pelo distanciamento no tempo. Às vezes a gente faz um cavalo de batalha por uma coisa que daqui a pouco a gente já nem passou, não é? As mazelas que nos afligem são professoras, né? Que Deus disponibiliza para aliviarmos o nosso jugo. Cada coisa, então, daqui a pouco, daqui a tanto tempo, o nosso jugo também será leve. Nós seremos mais felizes. Existe a fatalidade da felicidade, não para esta vida. E até nós achamos que estamos num paraíso aqui, porque nós não sabemos o que é uma felicidade plena. E graças a Deus, né? Porque a gente está aqui e está num lugar, a gente vai para uma praia, que paraíso, que beleza, né? Já estamos merecendo isso. Ora, quando nós nos tornarmos menos agressivos e respeitadores da obra de Deus, da natureza, não é? Das coisas, também a natureza vai ser menos agressiva. Vai vir. O lixo que nós jogamos nos bueiros, nas coisas, ele vem em forma de enchente para cima de nós, botando toda a coisa que nós botamos no mar para cima de nós. Eu vi uma vez, eu acho que eu já disse até em algumas aulas, eu me apavorei. Um prefeito de uma cidade, o rio estava, como é que se diz assim, entupindo, né? Estava aquele perto da ponte. Então, o que ele fazia? Ele pegou uma caçamba e tirou o lixo daqui, da onde vinha a correnteza, e atirava o lixo depois da ponte. Olha só que beleza de solução. Então, aquele lixo era levado para outro lugar. Ele livrava a cidade dele. O que é isso? Não é? É a mesma coisa que nós jogar lixo na casa do vizinho, né? Num terreno baldio. Então, nós temos que ter essa consciência, não é? De respeito, não é? Isso é cidadania. Somos convidados a ser cidadãos, né? Então, vamos passar para o 7. Já foi? Já foi? Já. Então, vamos ler. Dessas alturas iluminadas, a vida não é mais para os nossos olhos como é para os da multidão. Uma vã perseguição
de satisfações efêmeras, mas antes um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral, uma escola que se aprende a doçura, a paciência e o dever. E essa vida, para ser eficaz, não pode ser isolada. Fora de seus limites, antes do nascimento e após a morte, vemos em uma espécie de penumbra desenrolar-se inúmeras existências, através das quais, ao preço do trabalho e do sofrimento, conquistamos, peça por peça, retalho por retalho, um pouco de saber e de qualidades que possuímos. Por elas, igualmente, conquistaremos o que nos falta, em razão perfeita, uma ciência sem lacunas, um amor infinito por tudo que vive. Então, sejamos tolerantes. Estamos vamos dizer, em que nós temos que conquistar a conquista de território, como eu falei, né? Se mata, não é? Conquista de espaço, a gente tem que enterrar o outro, não é? Sejamos exigentes na luta interna e tolerantes com os outros. Nós sabemos o quanto é difícil. Por que é que um ex-viciado consegue ajudar os outros? Às vezes a gente chega para um viciado dizendo, cara, tu vai sair dessa, como se fosse fácil, né? Se a gente sabe que existe prazer nas drogas, nos vícios, não é? A pessoa se sente mais corajosa, às vezes, faz mais amigos, uma pessoa tímida, né? Então, isso não é fácil. E aquela pessoa que passou por isso é que vai compreender e ajudar. E ela vai começar dizendo que é muito difícil, não é? Já começa por essa compreensão. Nós temos as nossas lutas internas e elas não são fáceis, né? E então a compreensão de que não é fácil, porque a gente acha fácil para os outros. A gente corrige toda a vida dos outros, sabe? Isso aqui tem que fazer isso, aquilo tem que fazer isso, mas a gente não consegue, às vezes, parar de comer um docinho, não é? A gente não consegue cumprir algumas coisas que nos dão prazer, mas que faz mal para a nossa saúde. O nosso corpo acaba adoecendo em função das nossas viciações, não é? E a gente compreende, todos nós compreendemos, porque é difícil, às vezes a gente mete o pé na jaca, come lá, eu mesmo comi na paz com chocolate que eu não devia comer, claro que depois passei mal do estômago, eu não posso comer chocolate. E aí vai as coisas, a gente é o ser humano, não é? Que tem as nossas dificuldades. Para conquistar alguma coisa, tem idas e voltas, até conquistar uma virtude não é fácil, não é? E então nós temos que ter indulgência com as faltas alheias, né? Saber das dificuldades. E isto sim, isso é caridade, ser indulgente, não é? Perdoar, né? Que tem aqueles perdoar, indulgência e que mais a outra, e agora não me lembro os 3 itens para ser indulgente na questão. Compreender, né? Perdoar, compreender, e busquemos então, através do altruísmo, curar as nossas dores. Às vezes a gente espera, e todo mundo sabe, a gente repete isso, que a gente aprende pelo caminho da dor ou o caminho do amor. Mas também é nos colocado nas casas espíritas o caminho da instrução, do estudo, evitar. As mesas mediúnicas nos mostram o sofrimento das almas que
tomaram, que se equivocaram, eles compartilham conosco as dificuldades para que a gente evite. Estão nos avisando do outro lado, né, da vida, a continuação da vida. Eles nos avisam, né, dessas dificuldades, não é? E a gente que está ali, né, tem que ter a ética de entender, não é, que aquele ser que estava lá no passe, que teve um passado tal, ele tem que continuar sendo amado, mesmo que a gente saiba, através de uma mesa mediúnica, que ele foi um assassino, porque nós desconhecemos o nosso passado. Nós não sabemos, nós somos, como disse o Eduardo na aula passada, a melhor versão de nós mesmos. Eu não quero nem saber, não é? Tenho medo. E, às vezes, a gente quer fazer aquela regressão a vidas passadas e nós vamos acabar num tratamento com um psicólogo para a gente dar conta do que a gente foi. Deus é perfeito e nos dá o esquecimento. Nós temos que ter mais ou menos uma intuição do que nós fomos, isto basta, para que a gente procure ir superando as nossas dificuldades, né? Colocando, então, a caminho, né? Eu acho que é isto, que essa vida é eficaz também, mas não isolado, porque é muito bom a gente ser maravilhoso sem conviver com ninguém, não é? A gente precisa da vida de relação, a gente precisa daquele que nos incomoda, a gente precisa das dificuldades, não é? Para mudar o nosso comportamento e tentar novas interações com aqueles que encarnaram conosco, que estão, não é que nada é por acaso, estão no nosso caminho. Né? Eles nos desafiam a paciência. Na verdade, todo aquele conflito dos trânsitos, não é? São instrumentos de construção de paz. A gente tem que pensar nisso. Aquilo que nos desacata nos faz pensar, se nós formos só reagir, a gente vai dizer qualquer impropriedade, e alguns até seguram uma arma e matam por causa de uma briga de trânsito. Por isso é importante, como diz Denis, né, que o autoconhecimento. Se a gente acha que a gente se desequilibra a esse ponto, não andemos com arma. A gente tem que se saber, olha, eu não tenho, se eu tenho vontade de matar alguém, eu tenho que tirar de mim, não é? Vou ter que me desarmar, não é? Para não propiciar. Eu já vi gente dizer, olha, ainda bem que eu não estava com uma arma, não tinha matado, acabado com aquele cara, não é? Acaba com a tua vida também, não é? Então, são coisas a pensar. A gente tem que se conhecer, saber dos limites da nossa paciência e construindo ela aos poucos. Mas todos esses conflitos são instrumentos para a construção de paz, não é? A gente agir, não reagir. Agir, não é? E não reagir. Eu acho que é isso. A gente, assim, vai estar... através dos estudos, eu disse que a gente vai estudando ali e vai também, é um caminho de evitarmos os erros, de aprendermos sem sofrimento, mas com estudo, não é? E, por fim, então, vamos para o oitavo. Eu acho que eu já estou me demorando um pouco. O oitavo. A imortalidade se assemelha a uma cadeia sem fim e se desenrola para cada um de nós na intensidade dos tempos. Cada existência é um elo que se religa na frente e atrás. Há elos distintos, há vidas diferentes, mas solidárias entre si. O presente é a consequência do passado, a preparação do futuro. De degrau em degrau, o ser se eleva e cresce. Artesã do seu próprio destino, a alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho e se
aqui me perdi, e se o seu caminho, e se este caminho é mau, as quedas que advirão, as pedras e os espinhos que a dilacerarão, terão o efeito de desenvolver sua experiência e esclarecer a razão nascente. Então, aí, por isso, essa imagem aí de uma escada, né? A gente está ligado àquela vida passada, não é? Para construir uma nova, é uma oportunidade que nós mesmos pedimos, né? Às vezes, alguns até angustiados pela própria punição, não é? Da consciência, loucos para reencarnar, para esquecer, não é? E ter uma nova oportunidade para corrigirmos os nossos equívocos. Então, nós estamos ligados ao passado de forma solidária para desenvolver no presente, aproveitar esta encarnação e construir um futuro. É isso que eu digo, assim, a gente fica pensando que vamos melhorar a Terra para os nossos filhos, não, para nós mesmos. O nosso trabalho está... Nós podemos, numa reencarnação, encontrar a Terra melhorada, não é? Então, Leon Denis então, utiliza brilhantemente a figura da corrente, né? Esses elos, não é? E fica o convite para, valendo-nos dos caminhos percorridos nas existências anteriores, nós construímos um presente, sabemos que somos protagonistas da nossa vida e, portanto, estamos tudo que nos traz dificuldade. O Emmanuel também diz que as pedras lascadas, quando a gente encontra uma família difícil, né, elas acabam no embate ficando polidas. A gente precisa. Às vezes as pessoas acham que o embate não é uma coisa prejudicial. Não. Se cada um de nós ficar calado e no ranger de dente dos ódios, das mágoas, nós não vamos resolver nada. A gente precisa dizer o que pensa, como é que pensa, mas também procurar entender a lógica do outro, não é? É como, assim, o ponto de vista é como se nós estivéssemos numa mesa redonda, cada um vê uma coisa à sua frente, por isso que o outro pensa diferente. Se nós estamos de um lado, nós vamos ver uma porta. Se nós estamos do lado da porta, nós vamos ver a janela. Não é? Se nós estamos do outro lado, nós podemos ver um quadro. Então, cada um parte do que tem, né, à sua frente. E também do que tem da caminhada anterior. Então, é nessa oportunidade, saber que a vida é uma oportunidade para estudo, para conhecimento, porque é preciso conhecer para depois também melhorar moralmente. É preciso do conhecimento, não é? Então, nós precisamos dessas duas coisas. E aí a gente vai fazendo da nossa vida uma próxima existência, um elo, um futuro melhor, não é? E aproveitar. Por isso é tão importante, né, que a gente cuide do corpo, que a gente não tenha esse menosprezo, né, que façamos trazer uma vida saudável para nós, para aproveitar essa encarnação ao máximo, aproveitar, aprender, que a gente aprende até a morte, e para a gente construir uma vida melhor, não é? Eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ok. Então tá, pessoal, mais uma exposição, né? Então agora, como sempre, a gente vai interromper a nossa gravação aqui, vamos seguir, né, com
com a nossa conversa. E vou lembrar, né, de pedir a todos aí que nos acompanharem ou que venham a assistir esse vídeo para se inscreverem aí no canal da Sociedade, tá? Marcarem lá um likezinho, porque isso ajuda na divulgação, é assim que funciona, né? É aí que, sendo marcado, é que vai ser divulgado para os outros. Então, gente, vou parar aqui para a gente seguir a nossa conversa sem estarmos sendo gravados.